Pessoal, o terceiro bloco do nosso curso, A Revolução dos Porcos. É agora, a partir desse momento em diante do livro, que a coisa começa a ficar boa, divertida e instrutiva. Então, nós vimos que o mentor, aquele que plantou a semente da Revolução dos Porcos, o velho major, o porco, como se fosse o Lenin deles, faleceu e deixou ali as sementes. E dois porcos assumem a liderança para aprofundar esse momento pré-revolucionário na fazenda, que é o Bola de Neve, o mais intelectualizado, e o Napoleão, o mais pragmático. Bom, eles vão se apossar dessa doutrina inicial do velho major e vão formular a doutrina desta revolução dos porcos, que eles vão denominar animalismo, o animalismo. Muito bem, eles vão aprofundando isso no dia a dia da fazenda e esperam por um momento que seria o estopim, o dia em que a revolução vai eclodir, vai acontecer. Então está lá a fazenda, e num belo dia, o dono da fazenda, que já estava assim um pouco administrando mal a fazenda, já estava muito beberrão, um belo dia, esse senhor, o proprietário da fazenda, sai para beber na cidade e lá volta muito embriagado, passa o dia inteiro sem colocar ração dos animais e chega de noite, vai direto a dormir e também, enfim, deixa os animais ali horas e horas a fio com fome. Esse é o fato que vai fazer com que tenhamos ali o acontecimento, o início da Revolução. Querem ver? Eu até grifei aqui na minha edição um paralelo com a Revolução Russa. Então diz assim esse trecho: nesse íntere, os animais já haviam expulsado o dono, o senhor J, e seus empregados da fazenda e fechado a porteira de 5 traves. Foi assim que, quase sem se dar conta do que estava acontecendo, os animais realizaram com sucesso sua rebelião. O senhor J foi expulso e a fazenda do Solar lhes pertencia. Meus amigos, uma doutrina foi gestada, germinada, fomentada, a partir de um fato concreto, usado como desculpa, aquilo foi suficiente para esses incríveis animais, todos eles, os gansos, as galinhas, as ovelhas, os cavalos, o corvo, a gata, a égua, todos eles, os porcos, todos eles se uniram como nunca e, de maneira surpreendentemente organizada, expulsaram ali a pontapés o dono da fazenda, a dona da fazenda, os seus serviçais, para fora e trancaram a cancela da fazenda. É nesse ponto que estamos. Agora os animais estão por conta própria e eles vão se organizar para tentar provar a tese do velho major de que o problema dos animais e o sofrimento dos animais tinha uma causa única, que eram os homens, o homem, e que agora os animais, sozinhos então, poderão ser donos do próprio nariz, donos dos próprios narizes, e a felicidade, o limite da felicidade, o céu é o limite da felicidade dos animais. Será que é isso mesmo? Tá bonito, né? Vamos ver. E aqui, veja só, sempre lembrando qual é o objetivo desses minicursos. Usar a boa literatura, e esta é uma boa literatura, como ferramenta para nos ajudar a entender o momento em que estamos vivendo, e nós estamos no Brasil de 2024, de novembro de 2024. Vamos seguir então. Muito bem. A partir daquela doutrina iniciada pelo velho major, no momento pré-revolucionário da Revolução dos Porcos nessa fazenda, eles criam o animalismo, a doutrina em si, e começam a minudenciar, começam a detalhar essa doutrina do animalismo. E isso eles conseguem chegar aos chamados 7 mandamentos do animalismo. Os 7 mandamentos do animalismo. Quais são? São os princípios do animalismo. Os princípios revolucionários que têm que ser postos em prática. Bom, os 7 mandamentos do animalismo nessa Revolução dos Porcos.
Tudo que anda com duas pernas é inimigo. Tudo que anda com quatro pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Vejam, a partir daquele pensamento inicial do velho Major, que quatro patas bom, duas patas mal, eles criam os 7 mandamentos. Eu vou repetir. Tudo que anda com duas pernas é inimigo. Tudo que anda com 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. São os princípios da revolução. Nessa primeira fase da Revolução dos Porcos. O texto foi pintado com muito capricho, com esses 7 mandamentos, e fora a palavra inimigo, que foi grafada como inimigo, e um S, e um dos S que estava virado para o lado errado, não havia nenhum erro ortográfico. Havia alguns deles que sabia escrever. Muito bem. Então agora, o minimalismo já tem os 7 princípios que devem reger a revolução dos porcos, que agora, sem o humano que atrapalhava a plenitude da vida dos animais, será que essa tese será comprovada? Será que, de fato, o único problema dos animais era o homem e agora eles vão alcançar a felicidade plena? Vamos ver. Essa é a tese. Bom, o primeiro indício que eu anotei aqui de como a revolução já começa a dar indícios de que ela não vai muito bem assim, tal, de que vai ser difícil implantar essa revolução. O primeiro indício de corrupção que eu tomei nota aqui, ou de desobediência a esses princípios, que não foram feitos para serem desobedecidos, pelo menos em tese, foi isso daqui. Depois de pensar algum tempo, os porcos mandaram buscar alguns baldes e conseguiram ordenhar as vacas razoavelmente. Por quê? Porque depois que fizeram a revolução, as vacas começaram a ficar muito incomodadas. Por quê? Porque as vacas, quando elas não são ordenhadas até certo ponto do dia, elas começam a ficar cheias de leite. Isso causa dor, inclusive. E quem ordenava as vacas? Os humanos. Os humanos foram postos para fora da fazenda. E todos estavam ali naquela correria e esqueceram que tinham que ordenhar as vacas. Em determinado momento as vacas começam a passar mal. Começam a passar mal. E os porcos pensam, lembrando e deixando bastante claro, os porcos, desde sempre, desde o início da trama aqui, já se vê que os porcos, de fato, são aqueles que têm um intelecto mais desenvolvido. São os mais inteligentes entre todos os animais da fazenda. Os porcos são dados como mais inteligentes ali do que os cavalos, do que os patos, do que as ovelhas, do que os gansos, enfim, do que todos os outros animais. Então eles acabam naturalmente tendo uma liderança. Eu repito, nesse primeiro momento a liderança é dividida entre o Bola de Neve, o porco, e o outro porco, o Napoleão. Muito bem, quando percebem que as vacas estão sofrendo pelo excesso de leite, os porcos decidem dar um jeito. Então, vejam, nesse momento, as 3 vacas, que já há algum tempo estavam inquietas, começaram a mugir bem alto. Fazia 24 horas que não eram ordenhadas e seus úberes estavam a ponto de estourar. Depois de pensar algum tempo, os porcos mandaram buscar alguns baldes e conseguiram ordenhar as vacas razoavelmente bem, pois suas patas se adaptavam bem àquela tarefa. Logo, havia 5 baldes de leite cremoso e borbulhante que os outros animais ficaram a olhar com muito interesse. O que é que vamos fazer com esse leite? Leite, temos o primeiro produto agora da fazenda, no primeiro momento após a Revolução. Como é que vamos administrar? A quem pertencerá esse leite? O que vamos fazer com esse leite? Quem tem que tomar a decisão? Todos em conjunto, mas liderados pelos porcos. E o que os porcos vão decidir? Bom, todos os animais famintos olhando para o leite.
e alguém perguntou: o que vai acontecer com todo esse leite? As galinhas disseram: o senhor J às vezes punha um pouco desse leite no farelo que nos dava. Todo mundo queria um pouco de leite, na verdade. Mas o que diz a elite, o que diz ali os representantes da elite, era para ser todo mundo igual, mas já começa a nascer uma elite. Os porcos. O que dizem os porcos? Esqueçam o leite, camaradas. Exclamou quem? O líder Napoleão, posicionando-se à frente dos baldes. Vamos cuidar disso. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve segue à frente. Eu vou daqui a alguns minutos. Avante, camaradas. O feno está à sua espera. Assim, os animais foram todos trabalhar na colheita do feno. E quando voltaram, ao anoitecer, percebeu-se que o leite havia desaparecido. Eu anotei aqui a corrupção já no início da Revolução. O que aconteceu aqui? O primeiro sinal de como iria andar a Revolução dos Porcos nesta fazenda. Revolução dos animais, mas que eu digo, é Revolução dos Porcos. Veja, todos os animais que, segundo os 7 princípios do animalismo, que são os 7 princípios desta revolução iniciante, todos os animais deveriam tomar a decisão em conjunto, todos deveriam ser tratados de maneira igualitária, ou seja, teve-se ali o leite, todos estavam famintos, esse leite, até as galinhas, que não são as mais inteligentes da fazenda, disseram: ei, um perguntou primeiro: o que vamos fazer com esse leite? Tentando sugerir, vamos dividir, né? A galinha disse, as galinhas disseram: o dono da fazenda costumava jogar um pouco desse leite no nosso farelo, para a gente se alimentar. Mas o Napoleão disse: não, temos tarefas agora. Vamos cuidar do feno. Podem ir aí com o outro líder Bola de Neve cuidar do feno, que eu cuido aqui do leite. Foram trabalhar o dia inteiro famintos. Quando voltaram, cadê o leite? É óbvio que alguém consumiu esse leite e provavelmente foram os porcos. É o primeiro indício, é o primeiro fato concreto de que a Revolução dos Porcos, que foi pensada, olha aí o mito da Revolução, foi pensada para conferir felicidade, prosperidade, igualdade e tudo mais, é o primeiro indício de que ela já começa a se corromper no início. Vamos finalizar esse bloco e vamos deixar o andamento disso para o quarto bloco.